A religião foi criada para prender o gado. O gado não pode pensar. Psst. O gado não pode pensar. O gado jamais pode pensar. Pronto, é isso. Né? Porque a maioria das pessoas que eu conheço, que são de dentro da igreja, os que têm estudo são tudo mala. Mala, você sabe o que é mala? Vocês sabem o que significa mala aqui na Paraíba? São mala, tá? São mala. E os coitadinhos que ficam no banco, a maioria são analfabetos. Eles não lê. Eles vai com a Biblinha debaixo do braço, mas não lê. Só aqueles versículozinhos que convém a eles, que eles induzem, tá? Olhe, pense numa classe que eu não tive o prazer. Eu não tive a satisfação de conhecer essas pessoas. Bom dia! Hoje são 2 de janeiro de 2021, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 8º vídeo da série Renunciei à Minha Religião. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre este maravilhoso livro, Nada Ortodoxa, escrito pela judia Deborah Feldman. E aqui uma história de renúncia à religião. E aí, ao judaísmo. Muito bem. A Netflix, sempre digo aqui que a Netflix está com a série com o mesmo nome, Nada Ortodoxa. E uma série inspirada neste livro aqui. Há diferenças entre a série e aqui o livro. Este livro é fundamental em uma biblioteca de qualquer pessoa que estude sobre religião. É indispensável você ter o livro. Então assista a série, a minissérie pela Netflix, Nada Ortodoxa, inspirada neste livro aqui. Essa minissérie é pequena, o nome já diz, minissérie. Tem apenas 4 capítulos, 4 episódios. Você assiste a essa minissérie numa tarde somente. 4 horas de duração. Eu já assisti a essa minissérie por 3 vezes ou 4 vezes. Muito bem. Então estou aqui analisando alguns trechos do livro. As passagens mais importantes com os mais variados temas, costumes. Então vou trazer aqui mais um trecho sobre mais um assunto. Aqui, numa determinada parte do livro, a Deborah Feldman, vivendo na comunidade judaica assídica, lá no Brooklyn, distrito de Nova York, nos Estados Unidos, num dado momento aqui, é sobre essa parte que iremos estudar hoje. Então ela está na cozinha, ao lado da avó dela, chamada de Bob, na língua falada pelos judeus assídicos, a língua Yiddish. Bob significa avó, a mãe do pai dela, da Débora. Então a Débora está lá, na sociedade judaica ainda. E ali é adolescente. E ela está na cozinha com a avó dela. E aí ela pergunta à avó, Bob, vó, por que coisas ruins acontecem? Entendeu? É sobre isso aqui o vídeo de hoje. A Deborah Feldman na cozinha, com a avó dela lavando as louças, a avó enxugando as louças, passando a louça enxuta para a Deborah, e a Deborah colocando as louças nos armários da cozinha. Então, num dado momento, a Deborah, que não é boba, pergunta à avó dela, vó, Bob,
por que coisas ruins acontecem. É sobre isso aqui o vídeo. Antes de entrar aqui no livro de Deborah Feldman, vou trazer aqui duas mentes brilhantes. A primeira aqui, novamente, Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud era judeu e ateu. Ele lançou este livro aqui em 1927, há quase um século. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que se refere Freud aqui é a religião. Então, como estou tratando de religião, vou trazer aqui mais um trecho que já mostrei em outros vídeos do Sigmund Freud. Então veja aí o que ele diz na página 110 sobre religião. Acompanhe aí. Ele diz assim: ela contém, ela o que? A religião. Ela contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isolado na demência. Uma confusão alucinatória radiante. Fecha aspas aí. O que o Freud está dizendo é a mais pura verdade. Religião contém um sistema de ilusões de desejo com recusa da realidade, como apenas encontramos isoladamente na demência, uma confusão alucinatória radiante. E é assim um homem religioso. Ele vive uma ilusão, ele se recusa a ver a realidade. O homem religioso, ele entra no mundo de ilusão e não aceita a realidade. Ele se nega a ver a realidade, porque ele está imerso no mundo de ilusão, no mundo de fantasia. Quando um homem entra numa igreja, quando ele entra numa seita, ele não tem consciência de que está vivendo uma ilusão. Então ele se recusa a ver a realidade como a realidade o é. E o homem religioso, ele vive uma confusão alucinatória radiante. E é verdade. Preste bem atenção no que as pessoas religiosas dizem. Preste bem atenção. Estude as afirmações das pessoas religiosas e faça uma análise. Você vai ver que o que as pessoas religiosas dizem em relação ao sagrado não tem consistência alguma. É fácil você ver isso. O Freud, há quase um século, já especialista em psique, psicanalista, ele já via isso aí. Isso há quase 100 anos. Então, a primeira mente brilhante aí, a de Sigmund Freud. Vejamos outra mente brilhante, a do Rubem Alves. Aqui está. Rubem Alves e o livro escrito pelo jornalista e escritor Gonçalo Júnior. E aqui o título: É uma pena não viver. Uma biografia de Rubem Alves. O Rubem Alves, como já mostrei aqui, sempre mostro, um brasileiro, nascido na cidadezinha mineira de Boa Esperança, Minas Gerais. O Rubem Alves, ele foi teólogo, psicanalista, escritor, professor universitário em Campinas, etc. O Rubem Alves, ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois, formou-se aqui em teologia, no Brasil. Depois foi aos Estados Unidos e lá ele cursou mestrado e doutorado em teologia. E, mais à frente, ele abandonou a crença religiosa, abandonou o cristianismo. Então, este livro aqui é fundamental também a uma biblioteca de quem estuda religião. E o Rubem Alves, vou mostrar a você um pequeno trecho de uma
conferência dele, o Rubem Alves, e esse vídeo aí, essa conferência de que ele participou, está aí no mundo do YouTube. Você encontra no YouTube essa palestra do Rubem Alves, com o título Perguntaram-me se acredito em Deus. É um vídeo maravilhoso dele. No YouTube você encontra, com duração de 55 minutos e 14 segundos. Eu já assisti a essa palestra do Rubem Alves por 8 vezes. Veja aí, com duração de 1 hora, 55 minutos, melhor dizendo, 55 minutos e 14 segundos. Quase 1 hora. Eu já vi essa palestra por 8 vezes. Maravilhosa. O título, repito, Perguntaram-me se acredito em Deus. Nessa palestra, num dado momento, aos 8 minutos da palestra, o Rubem Alves, ele se reporta ao filósofo alemão Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E veja o que ele diz aí, reportando-se ao filósofo Nietzsche. Veja aí, ouça, depois eu volto. O meu filósofo favorito, Nietzsche, disse uma coisa meio feia que eu vou repetir aqui. Ele disse que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem a inteligência paralisada. Elas têm medo de pensar. Elas têm medo de pensar e medo de serem castigadas. Muito bem. Então você acabou de ouvir aí o Rubem Alves, numa palestra, fazendo uma menção ao filósofo alemão Nietzsche. E aí dizendo o quê? Basta o homem basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. O que ele diz aí é a mesma coisa que está aqui no Freud, Sigmund Freud. E o Rubem Alves, repito, também era psicanalista. O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, o fundador da psicanálise, Sigmund Freud, judeu e ateu. E o Rubem Alves também especializou-se em psicanálise. Ele era psicanalista também. Então você vê aí que ele, fazendo uma referência ao filósofo alemão Nietzsche, ele diz que basta falar o nome de Deus para as pessoas terem sua inteligência paralisada. E isso é a mais pura verdade. Repito aqui, pegue uma afirmação de um religioso qualquer, um vizinho seu, um evangélico, por exemplo. Anote no papel o que ele diz sobre a crença dele, e você vai ver que não há consistência alguma. É uma confusão alucinatória radiante, como já dizia o grande Freud. Entendeu? Então, muito bem. Trouxe aqui Sigmund Freud e o Rubem Alves. Agora vamos entrar no texto do livro Nada Ortodoxa, de Deborah Feldman. Muito bem, então vamos lá. Vou aqui mostrar o cenário, antes de entrar aqui no texto. Então, na primeira parte que eu vou mostrar aqui, repito, é a Deborah Feldman conversando com a avó dela, por parte de pai. A avó dela, chamada aqui de Bob, na língua Yiddish, a língua falada pelos judeus assídicos. Hoje, lá no Brooklyn, Estados Unidos, a língua Yiddish, Bob significa avó, e Zeide significa avô. Então aí, a Deborah Feldman. Então, muito bem. Então, vamos mostrar aqui esse encontro, essa conversa da Deborah Feldman com a avó dela. E ela pergunta à avó: Vó, por que coisas ruins acontecem? E veja a resposta da avó dela. E depois, veja a crítica da Deborah Feldman. Veja bem, a Deborah Feldman
desde o berço recebendo a religião judaica, o judaísmo, desde o berço, e assídico, né? O judaísmo assídico. Muito bem, então você vê que ela recebeu essa educação religiosa desde o berço. Então veja, para mim, Eustáquio, que nasci ateu e continuo ateu até hoje, para mim é fácil falar isso. Agora veja uma jovem como a Deborah Feldman, na adolescência, 16 anos de idade. Veja ali, ela que recebeu uma carga forte religiosa desde o berço, ela ali se manifestando contra a religião lá que lhe foi transmitida desde o berço. Então, para mim, Eustáquio, é fácil falar sobre isso. Mas veja para a jovem aí, que recebeu essa carga religiosa desde o berço, ela se revoltando contra os costumes da sociedade judaica assídica, com base na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí se chama Torá, 5 primeiros livros da Bíblia. Você pode dizer Torá ou Pentateuco, é a mesma coisa. Entendeu? Então você vê aí a Deborah Feldman colocando a avó dela numa sinuca de bico, sem saída. É o que veremos aqui. Então as duas estão aí. Nesse trecho do livro, as duas estão na cozinha. A avó dela, que ela chama de Bob, a avó, lavando ali as louças e enxugando, e passando as louças para a Débora, e a Débora guardando as louças no armário. Aí a Débora pergunta: vó, por que coisas ruins acontecem? Veja agora aí, vamos entrar no texto. Então vejamos aí a página, vamos começar aqui com a página 109. Vamos aí analisar isso. Acompanhe. Eis a pergunta aí feita pela Débora, a avó dela, a Bob. Por que coisas ruins acontecem? Pergunto a Bob. A Débora perguntando à avó dela, na cozinha. Elas vêm, aí continua a pergunta da Débora. Vó, coisas ruins acontecem, será que é porque elas vêm de Hashem? Hashem aí, gente, Hashem, maiúsculo, é uma palavra no hebraico. Significa literalmente o nome, referindo-se aí ao Deus hebreu. Porque os judeus veneram a divindade deles e eles não a tratam pelo nome. Então eles usam aí apenas a palavra em maiúsculo, o nome. Então significa aí, Hashem, hebraico, significa literalmente o nome. Porque eles evitam pronunciar o nome do Deus hebreu. Entendeu? Então eles usam aí Hashem. Então veja, a Débora na cozinha pergunta à avó dela, a mãe do pai dela, ela pergunta por que coisas ruins acontecem, ocorrem coisas ruins, por quê? E ela continua, será, avó, que essas coisas ruins, elas vêm de Hashem, ou seja, vêm de Deus? Vêm do Deus hebreu? Será que essas coisas ruins, vó, vêm do Deus? Vêm de Deus? Eis a pergunta. Aí a avó, como é religiosa, fortemente religiosa, ela logo diz à avó, não, de Hashem não, ou seja, não, de Deus não, de Deus não. Aí continua a avó dizendo para Débora, Débora, coisas ruins vêm apenas de Satã, veja aí, apenas de Satã, responde Bob, que é a avó dela. Aí ela diz que a Bob responde dizendo que não vem, que coisas ruins não são oriundas de Deus, mas de Satã. E aí a Débora diz que
ela mostra aí a situação, o local em que ela estava conversando com a avó dela. Aí ela diz, ó, na cozinha, ó, secando a avó, secando a louça com um pano xadrez vermelho, enquanto eu, Débora, aguardo nos armários. Então aí a Débora mostra o ambiente em que ela estava conversando com a avó dela, a Bob, na cozinha. A Bob lavando e secando as louças e a Débora guardando essas louças nos armários. E a avó dela continua dizendo, todas as coisas ruins, Débora, todas as coisas ruins acontecem por causa dele. Dele quem? Do Satã, diz aí a avó Bob, dizendo para Débora, que tudo que é de ruim acontece não por causa de Deus, mas por causa de Satã, diz aí a avó dela, em sua profunda ignorância religiosa. E aí, veja, a Débora já começa aí a colocar a avó dela numa sinuca de bico, sem saída. Aí a Débora diz assim, por acaso, vó, foi Satã que fez meu pai ser lerdo, com a cabeça de uma criança teimosa, incapaz de cuidar de si ou de mim? Veja aí, logo em primeiro plano, a Débora faz uma referência aí ao pai dela, porque já mostrei aqui, o pai da Débora, judeu assídico, tem problemas mentais. Ele está vivo, mora lá no Brooklyn hoje. Está vivo o pai dela. Ele tem problemas mentais e também problemas envolvendo álcool. Entendeu? Então ele tem dois problemas aí. O problema que é mais sério, a deficiência mental do pai dela, e o problema com o alcoolismo. Aí a Débora, já que ela ouviu, veja aqui a Débora, adolescente, hein? 16 anos. Já que ela ouviu aqui a avó afirmando essa bobagem, que coisas ruins acontecem por causa de Satã, essa maluquice religiosa, aí a Débora, inteligente, já vai logo dizendo, por acaso, vó, por acaso foi Satã que fez meu pai ser lerdo? Ou seja, foi Satã que fez meu pai nascer com deficiência mental? Foi Satã que fez isso com meu pai? Como é que Deus pode permitir isso? Viu aí o que é a inteligência de uma mulher diante da burrice da avó dela, dizendo que as coisas ruins acontecem por causa de Satã. Então veja aí a inteligência da Débora. Ah, avó, então quer dizer que foi Satã que fez meu pai ser um deficiente mental? Foi Satã, vó? E continua a Débora. Foi Satã que me largou, uma criança desprezada, abandonada pelo destino, nas mãos dos meus avós, já exaustos de criar os próprios filhos? Porque ela também fala sobre isso, a Débora. Porque já mostrei aqui. A mãe dela, judia, casou-se com o pai dela, deficiente mental e com problemas de embriaguez. E a mãe não aguentou viver com esse homem. Num certo dia, a mãe dela abandonou o marido e deixou a filha, porque ela não tinha, a mãe dela, não tinha condições financeiras de se virar sozinha com a filha. Então, como a família dele, do pai dela, a família é rica, então ela deixou a filha dela lá com o pai e os avós. A mãe dela saiu de casa, saiu da sociedade judaica assídica, não aguentou morar com o pai dela, deficiente mental, e com problemas de alcoolismo, como também ela não aguentou a religião judaica assídica, com os costumes deles. Ela não aguentou. E hoje ela vive feliz também em Berlim, a mãe dela. E também hoje a Débora mora em Berlim. Então veja, a mãe da Débora abandonou o marido e não levou a filha porque não tinha condições para isso.
E a filha, a Débora, ficou revoltada com a mãe, porque a mãe a deixou. Ela queria que a mãe a tivesse levado também. Então aqui é mais uma observação inteligente da Débora, falando aqui para a avó dela, dizendo: ah, avó, foi Satã que me largou, uma criança desprezada, porque ela sofria muitos preconceitos por parte de tias, lá a família rica. Então ela sentia muito, ela se sentia muito desprezada pelos próprios familiares, tias e tios. E aqui ela diz: foi Satã, vó, que me largou, uma criança desprezada, abandonada pelo destino, nas mãos dos meus avós, já exaustos de criar os próprios filhos, porque ela acabou, a Débora, quando a mãe dela foi embora, o pai, como o pai é deficiente mental, não tinha como cuidar da Débora. Aí a Débora começou inicialmente morando com uma tia. E aí ela sofreu muito com essa tia. E pediu à tia para que deixasse morar com os avós. E aí ela acabou morando com os avós, que já eram pessoas aqui já velhas, pessoas cansadas. E ela diz aqui que ela foi abandonada pela mãe, e aqui ela foi dar trabalho a pessoas idosas, que são os próprios avós. A Débora aqui falando, hein? Veja aí, porque a avó dela acabou de dizer essa besteira, de que coisas ruins acontecem por causa de Satã, e não por causa do Deus hebreu. E aí a Débora falando isso aí, e continua a Débora: não, vó, não entendo, vó, não entendo. Porque a avó dela disse aquela bobagem. Aí ela diz, a Débora: não é Hashem, ou seja, não é Deus, vó, quem está no controle? Não é ele, vó? Como Satã consegue agir com tamanha liberdade sob sua jurisdição? A Débora aqui está dizendo à avó dela, colocando a avó dela numa sinuca de bico, sem saída, dizendo que: mas vó, como é que Satã consegue agir com tamanha liberdade sob a jurisdição do próprio Deus? Como é que o Deus hebreu, vó, permite que o Satã pratique essas maldades? Hein, vó? Por quê, vó? E aí continua a Débora: vó, se foi assim, se foi Hashem, ou seja, se foi Deus quem criou tudo, então sem dúvida criou Satã. Olha aqui a Débora aqui, como é inteligente, ó. Se foi Hashem, se foi Deus, vó, quem criou tudo, então sem dúvida criou Satã. Se o Deus hebreu criou Satã, ele é o responsável pelo Satã. E aqui ela diz: por que faria algo tão horrível? Ou seja, por que é que Deus, vó, faria algo tão horrível criando o Satanás, criando o Satã, hein, vó? Aí ela diz aqui, continua, Débora: por que não o detém? Por que, vó, o Deus, o Hashem, não detém o Satã, hein? Porque ele deixa o Satã agir livre, hein? Então você vê aqui o que é a inteligência de uma mulher, a Débora. Diante da afirmação ignorante da avó dela, dizendo que coisas ruins acontecem não por causa de Hashem, do Deus hebreu, mas por causa de Satã. E aí a Débora vai aqui dar os exemplos, né? Que o próprio Deus hebreu, na loucura religiosa judaica e também cristã, o próprio Deus hebreu é o responsável pela criação de Satã, na lenda cristã e na lenda judaica. O Deus hebreu é o responsável pela criação de Satã. Quando o Deus hebreu, antes de criar o Satã, ele, sendo onisciente, já sabia que o Satã não iria servir para nada, só para trazer prejuízo, então o Deus hebreu não teria criado o Satã. Veja bem, a ignorância da religião em afirmar que coisas ruins acontecem por causa da intervenção de Satã. Veja a loucura. E em outras partes do livro, a Bob, como a pessoa religiosa não fala coisa por coisa, mas em várias partes do trecho dos textos do livro, a Bob já muda de posição, diz que é o Deus hebreu
que comanda, que pratica muitas maldades aí. É de acordo com o Deus hebreu. E vou mostrar isso aqui mais tarde. Então veja, logo aqui de cara, a Débora diz isso. A Débora fala sobre isso, logo aqui de cara. Então ela diz aí que não há fundamentação alguma para alguém dizer que coisas ruins acontecem por causa de uma entidade qualquer. Não. Isso não existe. Isso aí só mesmo na cabeça de uma pessoa religiosa que faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Então você vê aqui que nesse primeiro momento ela pergunta à avó por que coisas ruins acontecem. E a avó diz que coisas ruins acontecem por causa de Satã. E aí a Débora vai e aqui contesta a avó com forma inteligente, de forma inteligente. E aí dá os exemplos. Ah, avó, quer dizer então que Satã é o responsável pelo fato de meu pai ter nascido com deficiência mental? Ah, avó, então quer dizer que o Satã é responsável pelo fato de minha mãe ter abandonado meu pai e ter também me abandonado em vez de me levar com ela? Também foi Satã, vó? Viu aí? Tudo isso foi Satã, vó? E por que é que o Satã, vó, ele age livremente? E quem foi que criou o Satã, vó? Quem criou o Satã não tinha consciência de que o Satã iria fazer coisa ruim? Para que criar o Satã, vó? Entendeu? É isso aí que a Débora diz. Agora vamos pegar aqui mais um trecho, e aqui com a Bob de novo. A Bob aqui conversando novamente com a Deborah Feldman. E veja aqui o discurso das duas. Vejamos aí a página 32. Novamente aqui, a Bob conversando com a Deborah Feldman. Porque a Deborah morava com ela, com a Bob e com o Zeide, com os avós paternos, porque o pai tinha problema com deficiência mental e alcoolismo também. Então veja aqui agora. Olha a conversa novamente da Bob com a Débora. A Débora escreve assim: a Bob hesita por um instante antes de responder. Aí a Bob, a avó de Débora, diz para a neta: Débora, o Zeide, que é o esposo dela, avô de Débora, o Zeide fala que o Rebbe é um líder lá dos judeus assídicos. O Zeide fala que o Rebbe quer que sejamos mais erlique, mais devotos do que qualquer judeu já foi. Ele, o Rebbe, ele diz que se fizermos um esforço extremo para que Deus se orgulhe de nós, Deus nunca vai nos magoar outra vez, como fez na guerra. Fecha aspas aí. Você percebeu? Veja, na página 109, já mostrei aqui, a Bob, a avó, conversando com a netinha Débora. E a Débora pergunta a ela por que coisas ruins acontecem. E a avó responde que coisas ruins acontecem não por causa de Eshem, que é o deus hebreu, mas por causa de Satã, diz a avó, lá na página 109, que nada de ruim vem de Hashem, vem de Deus. Só que aqui, veja, a mesma Bob, a avó, aqui dizendo o contrário, que coisas ruins aqui vêm de Hashem vem do Deus hebreu, entendeu? Então na página 109, a avó diz à neta uma coisa. Já na página 32, ela diz coisa diferente, que coisas ruins aqui vêm de Hashem, do Deus hebreu. Então veja aí novamente, veja aí o que ela diz para a netinha. Ela está dizendo aí que o esposo dela havia dito a ela, por parte do líder Rebbe,
que eles, os judeus ortodoxos, os judeus assídicos, devem ser mais devotos do que qualquer judeu já foi. E aí, diz mais ainda a avó, que o Rebbe diz, o líder diz que se fizermos lá, os judeus assídicos, se fizermos um esforço extremo para que Deus se orgulhe de nós, Deus nunca vai nos magoar outra vez, como fez na guerra. Viu aí? Ela está dizendo que o Deus, o Hashem, o Deus dos hebreus, está dizendo aqui a avó, que o Deus, ele magoou o povo judeu na guerra, na Segunda Guerra Mundial, lá no Holocausto, com Adolfo Hitler. E aqui em todo o livro, a tônica é essa, a visão dos judeus assídicos é essa visão maluca de que o Deus hebreu usou Hitler para matar 6 milhões de judeus, porque esses judeus haviam se misturado com outros povos. Então você vê aqui a avó de Débora dizendo que coisas ruins vêm aqui de Deus, de Hashem. Já na página 109 ela diz que coisas ruins não vêm de Hashem, de Deus, mas de Satã. Viu aí? Como o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus juízos. Então aqui nesse texto da página 32, ela diz que, olha aqui novamente, que Deus, o Hashem, nunca vai nos magoar outra vez, porque magoou. E não o Satã, o Deus aqui, hebreu, o Hashem. Então ela diz que o Deus nunca vai nos magoar outra vez, como fez, ou seja, como esse Deus fez, utilizando o Adolfo Hitler para matar 6 milhões de judeus. Entendeu? Então na página 109 ela diz uma coisa, na página 32 diz coisa diferente. E é isso aí que você tem que entender. Percebeu? Vejamos mais um exemplo na página 43 do livro. Veja aqui na página 43. Novamente aqui, coisas ruins da parte de Hashem, do Deus hebreu. Então veja aqui na página 43. Vamos aqui. E isso é a tônica em todo o livro. Aqui na página 43, já mostrei até em outro vídeo, a Débora aqui, ela diz, reproduzindo o que foi dito pelas professoras dela, nas escolas judaicas assídicas lá. Veja bem, professoras assídicas, sempre dizendo em sala de aula para as alunas, esse absurdo aqui. Então veja, na página 43 a Débora escreve assim, entre aspas aí, a assimilação, minha professora sempre diz, foi o motivo do Holocausto. Quando tentamos nos misturar, Deus nos pune por traí-lo. Fecha aspas aí. Então veja que nesse pequeno texto, a Débora está dizendo que as professoras dela, lá nas escolas judaicas assídicas, quando ela fazia parte da sociedade, que as professoras diziam que a assimilação foi o motivo do Holocausto. Veja a maluquice. Dizendo a professora que aconteceu o Holocausto, que 6 milhões de judeus morreram nas mãos de Adolfo Hitler, 6 milhões, por causa da assimilação, por causa de os judeus terem se misturado com outros povos. Viu aí? A professora dizendo aqui que essa coisa ruim, o Holocausto, foi criada, veio do Deus hebreu, de Hashem, e não de Satã. Então veja, ela diz aqui, a assimilação, minha professora sempre diz, foi o motivo do Holocausto. Quando tentamos nos misturar,
Deus nos pune por traí-lo. Então veja, o Holocausto, que foi com certeza a coisa pior que aconteceu na humanidade, o Holocausto, as professoras dizendo aqui, judias assídicas, dizendo que o Holocausto foi causado pelo Deus hebreu, o Hashem, e não por Satã. Veja aqui, Deus nos pune por traí-lo. Então, Deus aqui castigou o povo judeu fazendo uso de Adolfo Hitler. Isso aqui é o que se veicula dentro da sociedade judaica assídica. E o que está aqui é contra o que diz a avó dela na página 109, dizendo que coisas ruins jamais vêm de Deus, vêm de Satã. Só que dentro da sociedade o discurso é outro, que coisas ruins vêm de Hashem, do Deus hebreu, em hebraico, Hashem, que significa literalmente, já disse, o nome. Então você vê aqui que é um discurso diferente. E veja bem, das professoras que lecionavam o judaísmo lá, e que até hoje lecionam lá o judaísmo no Brooklyn. Então aqui é mais uma prova, o contrário do que afirmava a avó da Débora, dizendo que coisas ruins são oriundas apenas de Satã, quando na verdade o discurso aqui é outro. É o Deus hebreu aqui, dito pela própria professora, que tem mais conhecimento judaico do que a avó da Débora, a professora dizendo que o Holocausto foi uma criação do Deus hebreu para punir os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, porque eles se misturaram com outros povos. Porque o povo judeu se acha um povo especial, não quer se misturar com outros povos. É o mesmo povo que está em toda a Bíblia. É o livro dos judeus. Entendeu? Vejamos mais um exemplo, voltando aqui à página 109. Abaixo aqui na página 109, já li aqui o discurso, não é, o diálogo da Bob, da avó com a neta, a Débora, e volto aqui à parte final, logo abaixo. Então vamos lá, aqui a página 109. Aqui, novamente, a Débora diz o contrário que ela sempre recebeu na sociedade assídica, o contrário da afirmação da própria avó. Então aqui veja, diz assim a Débora: aprendemos na escola que Deus enviou Hitler, olha aí, para punir os judeus por se esclarecerem. Vou ler novamente. Escreve a Débora: aprendemos na escola que Deus enviou Hitler para punir os judeus por se esclarecerem. Então, o que ela sempre ouviu nas escolas é o contrário do que a avó dela diz aqui. A avó dela dizendo que coisas ruins jamais vêm de Hashem, do Deus hebreu, que coisas ruins vêm de Satã, quando o discurso em toda a sociedade assídica é outro, é diferente. Então aqui ela renova a Débora, dizendo que ela sempre aprendeu nas escolas judaicas, lá no Brooklyn, sempre aprendeu que Deus enviou Hitler. Não foi o Satã que fez uso de Hitler, mas o próprio Deus, o Hashem. Entendeu? Um discurso totalmente diferente do que diz aqui na própria página 109, a avó de Débora. É simples entender isso aí, é ou não é? Muito simples. Então, vejamos agora o seguinte. Nós mostramos aqui 3 passagens no livro, página 109, 32 e página 43. E aqui, para encerrar o vídeo, vejamos uma coisa bem simples. Essa pergunta, por que coisas ruins acontecem, é uma pergunta infelizmente boba.
Porque o que nós chamamos de coisas ruins, terremoto, maremoto, vulcões, furacões, inundações, enchentes, etc. Se nós chamamos isso aí de coisas ruins, isso ocorre de forma natural. É a natureza. São coisas ruins, a gente chama, porque trazem prejuízos para as pessoas, não é isso? A gente chama de coisas ruins. Mas essas coisas acontecem, ocorrem, maremoto, vulcão, terremoto, inundação, acidentes, etc. Isso ocorre por causa da natureza. É a natureza em si. Nada tem a ver, não existe ligação alguma de punição entre terremotos, vulcões, furacões, maremotos, acidentes, com o comportamento do homem. Nada. São coisas naturais, que ocorrem naturalmente. O problema é quem está no raio de ação dessas coisas. Quem está no raio de ação dessas coisas, quem está no radar dessas coisas, sofre as consequências. E não só seres humanos, também animais irracionais morrem durante vulcões ativos, furacões, inundações. Não só seres humanos são atingidos, animais irracionais também. Então, a pergunta, por que coisas ruins ocorrem? Porque ocorrem de acordo com a natureza. São coisas naturais. Ocorrem. Não há ligação alguma entre coisas ruins e o comportamento do homem. Uma idiotice sem fim. Tanto é que ocorrem vulcões, furacões, maremotos e inundações em muitas áreas onde não há o ser humano. Nas áreas onde há o ser humano, principalmente nas áreas urbanas, nas cidades, quando isso aí ocorre, aí vem os prejuízos. Mas tudo isso não tem ligação alguma com o comportamento do homem. É por isso aí que inúmeras pessoas são atingidas, principalmente crianças. Agora mesmo, enchentes aí em Santa Catarina, várias pessoas morreram aí em deslizamentos de terra, principalmente crianças e seres inocentes. Uma criancinha estava dormindo com 2 anos. Morreu, a criança morreu, foi soterrada. O pai dela escapou, o adulto. Então essa criança que morreu aí, foi soterrada, não há ligação alguma entre o deslizamento de terra e o comportamento dessa criança. A criança foi atingida, coitada. Isso mostra que não há ligação alguma entre desastres e comportamento humano. Então essa criancinha inocente morreu soterrada lá em Santa Catarina, Rio de Janeiro. Morreu porque estava no raio de ação do deslizamento. Geralmente pessoas pobres, que não têm condições de morar no centro da cidade, em bairros ricos, com mansões. Então essas pessoas pobres, infelizmente, são expulsas do centro das cidades e vão morar em periferias, porque são pobres. Então elas vão morar perto de rios, vão morar perto de barragens, vão morar perto de áreas, de serras. Então essas pessoas pobres são expulsas do centro da cidade por causa da deficiência monetária, por causa do dinheiro. Pessoas pobres. Então elas moram em lugares horríveis e lugares que são facilmente atingidos por enchentes, deslizamentos de terra, etc. E essas pessoas morrem facilmente. Alguém poderia até dizer assim que a natureza odeia pobre. Não, a natureza não odeia ninguém. A natureza, ela é indiferente a nós. Um terremoto, por exemplo, quando ocorre o terremoto, ele não tem condições de discernir, separar o que é criança, o que é idoso
e o que é um adulto normal. Então, quando ocorre um terremoto, ali numa área urbana, muitas crianças morrem. O terremoto é indiferente. Ele não consegue separar o que é criança inocente e o que é adulto. Então, adultos e crianças morrem. Entendeu? Tudo isso ocorre naturalmente. Não existe ligação alguma entre essas coisas ruins e o comportamento do homem. Não existe. O homem, como também os animais irracionais, sofrem as consequências. Entendeu? Isso é simples de você explicar. Por que coisas ruins ocorrem com pessoas boas? E por que coisas boas ocorrem com pessoas ruins? Bobagem. Porque isso acontece naturalmente. E ai daquele que estiver ali, bem próximo dessas coisas ruins, serão atingidas. Quando você entra no ônibus com 50 pessoas, 60, acontece o acidente, o desastre. Por que acontece? Porque existe a probabilidade de acontecer um defeito no asfalto, um defeito no ônibus, e aí pessoas morrem. Algumas escapam, crianças morrem, adultos morrem. Não há relação alguma de pecado, ação, comportamento humano diante dessas coisas ruins. É simples entender isso. Capotou um ônibus, morreram ali 20 pessoas, 15 crianças morreram. O desastre também não sabe discernir o que é criança, o que é adulto. Tudo depende da dinâmica do acidente. E a probabilidade é grande. Então, por que acontecem coisas ruins? Porque fazem parte da natureza. É a natureza em si. E quem estiver no raio pode ser atingido. E é. Crianças, velhos, adultos, pessoas paralíticas, etc. Repito, as coisas ruins acontecem com pessoas boas, com pessoas ruins, porque elas não têm esse poder de discernir, separar criança, adulto, idoso. Entendeu? É simples assim. Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado.